A paz de Cristo para você que está aqui comigo, acompanhando esse momento de reflexão devocional, onde eu estou falando sobre as mulheres da Bíblia. Seja muito bem-vindo aqui. Nós já falamos sobre Eva e sobre Sara. Se você não assistiu o vídeo, tá aqui na playlist. Eu fiz uma playlist do meu devocional e vou dar continuidade aqui, onde eu estou falando sobre as mulheres da Bíblia, essas personagens que têm tantas lições para nos ensinar. E hoje, dando continuidade, nós terminamos o capítulo de Sara, que falava sobre Sara, que foi no 23, onde falava sobre a sua morte. Até mencionei, né, que foi algo, assim, dentro das escrituras sagradas, a gente não tem outro relato onde trata desse momento da morte aqui, onde Abraão fez a primeira negociação que é registrada nas escrituras sagradas sobre uma negociação financeira, que foi a compra do túmulo, onde Sara deveria ser sepultada, e a partir disso todos os outros patriarcas, conforme foram morrendo, foram sepultados nesse lugar, e esse lugar existe até hoje lá em Israel para ser visitado, tá bom? Então, Sara viveu aí a promessa de Deus. Nós estamos falando sobre essas mulheres. Nós já falamos sobre Eva, que é a mãe de todos nós. Nós falamos de Sara, que é a mãe da promessa. Então, Deus, através de Abraão, né, deu uma promessa que ele seria pai de multidão. E na ocasião, Sara era uma mulher já idosa, era uma mulher estéril, nunca tinha tido filho, e mesmo assim ela acreditou que seria possível. E já no finalzinho, né, tipo, no finalzinho não, porque ela ainda viveu quase 30 anos depois que ela teve Isaac, mas ela chegou a falecer, e nesse momento Isaac devia estar com essa idade mesmo, 27, não mais que isso, ou aqui não fala quantos anos ele tinha, mas aqui no versículo 24, logo depois que fala, né, no Gênesis fala sobre o sepultamento de Sara, nós vamos agora adentrar numa outra personagem que também é muito importante, que é Rebeca, a esposa de Isaac. Isaac, que foi o filho da promessa de Abraão, precisava casar para dar sequência, né, à sua descendência. E a gente, lendo o versículo 24, logo no início, a gente percebe a preocupação de Abraão em encontrar uma esposa para Isaac que fizesse parte da sua descendência, que tivesse um vínculo familiar. Ele não queria de forma alguma que Isaac se casasse com qualquer outra mulher de outros povos. Então, aqui no início do 24, ele instrui um escravo que está com ele, um servo, né? Não vou dizer que é escravo, que está com ele há muito tempo, é o mais velho que está com ele. Teve até um momento nas escrituras sagradas que até Abraão achou que seria esse o filho da promessa que Deus tinha falado para ele, porque era uma pessoa em quem Abraão confiava muito. E Abraão dá essa missão para essa pessoa, que é ir até a terra de onde ele nasceu, né, de onde ele veio, ver dentre as suas parentelas uma mulher que pudesse ser a esposa de Isaac. E aí, quando a gente lê aqui, eu vou ler um pedacinho só para a gente se contextualizar, tá bom? Fala o seguinte, capítulo 24, versículo 1. Abraão já estava velho e o Senhor Deus o havia abençoado em tudo. Um dia ele chamou o seu empregado mais antigo, que tomava conta de tudo que ele tinha, e disse: põe a mão por baixo da minha coxa e faça um juramento. Isso era um costume da época, tá, gente? Era essa forma que as pessoas faziam um juramento. Jure pelo Senhor, Deus dos céus e da terra, que você não deixará que meu filho Isaque se case com nenhuma mulher deste país de Canaã, onde estou morando. Vá até a minha terra e escolha no meio dos meus parentes uma esposa para Isaque. O empregado perguntou: e o que é que eu faço se a moça não quiser vir comigo? Devo levar o seu filho de volta para a terra de onde o senhor veio? Abraão responde: não faça o meu filho voltar para lá. De jeito nenhum. O Senhor, o Deus do céu, me tirou da casa do meu pai, da terra dos meus parentes, e jurou que daria essa terra aos meus descendentes. Ele vai enviar o seu anjo para guiá-lo, e assim você conseguirá arranjar uma mulher para o meu filho. E se a moça não quiser vir, você ficará livre desse juramento, porém não leve meu filho de volta para lá de jeito nenhum. Então, você veja a preocupação de Abraão em cumprir aí o que Deus havia
feito com ele uma aliança. Vocês lembram que eu falei que Deus fez com ele uma aliança e ele estava querendo cumprir essa aliança. Então Abraão entendeu, não, ele não pode se misturar com os povos aqui de Canaã. Precisa ser alguém da nossa descendência, da nossa parentela. E esse servo, esse empregado, vai até a terra onde Abraão morava, onde tinha esses parentes. Chegava lá, e aí a gente começa a ver aqui o desenrolar dessa história. Pontos importantes que nós temos que destacar aqui. Quando esse servo de Abraão vai até essa terra, quando ele chega lá, tem um momento que ele para, na hora que ele está chegando perto da cidade, e ele foi para essa viagem, demorou 30 dias da saída da casa de Abraão até chegar na casa desses parentes, né? Que no caso aqui é a cidade onde Naor morava, que era na Mesopotâmia. Então demorou 30 dias. Ele foi carregado com 10 camelos, com ouro, com prata, com muitos presentes, que era assim que funcionava naquela época, né? E muito bem, aí aqui ele fala o seguinte: em seguida, o empregado pegou 10 camelos de Abraão e uma porção de presentes e foi até a cidade onde Naor havia morado, na Mesopotâmia. Quando o empregado chegou, fez os camelos se ajoelharem perto do poço, fora da cidade. Era tardinha, a hora que as mulheres vinham a buscar água. Então, ele parou ali, ele chegou lá no momento certo. Olha como é quando você está embaixo das bênçãos de Deus e você cumpre o que Ele tem para você, né? Você faz uma aliança com Ele e você cumpre a sua aliança, Deus vai criando as situações para que tudo aconteça, né? E aí, esse servo, antes de tomar qualquer decisão, ele faz uma oração. Então, essa história aqui deixa uma mensagem para nós. Antes de você, né, se você estiver diante de uma situação onde você tem que tomar uma decisão difícil, que você não sabe o que fazer, ore. Ore e peça a Deus um sinal. Olha o que esse servo faz. Muito bem, aí ele orou assim, o servo: ó Senhor, Deus do meu patrão Abraão, faz com que tudo dê certo e ser bondoso para com meu patrão. Eu estou aqui perto do poço, aonde as moças da cidade vêm para tirar água. Vou dizer a uma delas: por favor, abaixe seu pote para que eu beba um pouco de água. E se ela disser assim: beba, e vou dar também para os seus camelos. Que seja essa moça que escolheste para o teu servo Isaque. Se isso acontecer, ficarei sabendo que foste bondoso para com meu patrão. Então ele faz essa oração. E olha só o que acontece. Ele nem havia acabado a oração. É isso que eu acho lindo em Deus. Quando nós estamos vivendo a promessa, quando nós estamos caminhando as promessas que Deus tem para nós, por isso que é importante que nas nossas orações a gente peça para que Deus nos coloque nas promessas que Ele tem para nossa vida, que já foi escrita no céu antes da gente nascer. Deus traçou uma história para nós. A história de Deus, nas Escrituras Sagradas, Deus fala que nós fazemos planos, mas o que Deus tem para nós é muito maior e muito melhor. Então, se a gente começar a caminhar nessa história que Deus escreveu para nós, na promessa que Ele fez para nossa vida, a nossa vida vai fluir e as coisas serão rápidas de acontecer. Pode prestar atenção. Quando nós tomamos nossas decisões por conta própria, quando a gente não ora, que a gente segue somente as nossas vontades, eu digo isso por mim, gente. Parece que a gente fica dando círculos na nossa vida e toda hora vivendo os mesmos acontecimentos. Tipo assim, é como se fosse, parece até um seriado que eu assisti chamado Dark. A vida fica se repetindo, personagens diferentes, situações diferentes, mas você vê que é um ciclo que toda hora você tá voltando para ele. Por quê? Você tá vivendo coisas que não eram para você viver. Você não para pensar e orar e se perguntar: Deus, por que eu estou vivendo dessa forma? Porque toda hora isso acontece comigo, Senhor. Não é isso que o Senhor quer para minha vida? Pois então agora eu paro aqui e coloco minhas vidas em tuas mãos. O Senhor vai me guiar. Foi isso que eu fiz. Eu vivi o momento da minha vida, agora dando testemunho de vida. Cara, era assim,
Era uma gangorra, era toda hora, sobe, desce, sobe, desce, sobe, desce. Sabe quando chega uma hora que você cansa, você fala assim, Deus, não, eu tenho que ter discernimento e falar assim, Deus, não é isso que o Senhor quer pra mim. Não é possível que seja isso que o Senhor quer pra mim. Era tantos altos e baixos emocionais, altos e baixos financeiros, sabe, assim, situações assim que eu tava me consumindo de tanta tristeza, tentando fazer a força do meu braço e eu via que a coisa não ia. Quando eu tive eu falo que é o próprio Espírito Santo, né, dá esse discernimento, te abre a visão e você fala assim, olha para tudo que você está vivendo, dá uma pausa e vê o que é que Deus tem para você. E eu tive essa humildade de me colocar na presença dele, me prostrar na frente dele, me ajoelhar na frente dele e pedir, Senhor, faça a tua vontade na minha vida, porque o que eu quero fazer não está dando certo. O que eu estou buscando fazer não flui mais, não está mais fluindo. Talvez não seja a sua vontade, Senhor. Então agora eu quero viver na sua dependência. E eu fiz isso e foi muito difícil, tá? Não pensa que foi fácil, não, porque Deus teve que trabalhar na minha vida a humildade, o orgulho, a soberba. Eu tive que passar, ainda estou passando por situações que eu nunca imaginei na minha vida, mas eu confio que nesse momento eu tô vivendo o que Deus quer para mim e não mais a minha vontade. Então eu vivo cada dia um dia, confiando sim, com esperança sim, mas cada dia um dia. E vamos voltar aqui para a história, mas era esse ensinamento que eu quero dizer para você. De repente, quando você tá aí batendo cabeça, tá batendo cabeça há muito tempo, será que não tá na hora de você parar e orar e começar a refletir, pedir para que Deus te revele por que é que você vive esses ciclos repetidos na sua vida e não sai deles? Né? Então vamos lá, voltando aqui, desculpa, né, abrir aqui um parênteses sobre a minha vida, mas é porque realmente a gente tem que tirar esses ensinamentos para nossa vida, né? Então aqui no versículo 15 ainda fala o seguinte: e ele nem havia acabado a oração quando Rebeca veio carregando o seu pote no ombro. Então aparece Rebeca aqui a primeira vez. Ela era filha de Betuel, que era filho de Milca, e de Naô, irmão de Abraão. Qual a possibilidade? Somente a providência divina, ele chegar na hora certa, no lugar certo, e Rebeca está ali, justamente a pessoa ao qual ele orou. Ele orou, ele pediu, Senhor, e ainda não estava se cumprindo, mas aqui ainda, né, ela não fez nenhuma ação. A única coisa que o texto fala é que ela era filha do irmão de Abraão, era da parentela. E chegou essa moça lá. Agora vamos ver a atitude dela, se confere com a oração que ele fez, né? Então ele fala o seguinte: Rebeca era uma moça linda, ainda virgem, nenhum homem havia tocado nela. Ela desceu até o poço e encheu seu pote e subiu. Então o empregado de Abraão foi correndo se encontrar com ela e disse: Por favor, deixe que eu beba um pouco de água do seu pote. Aí ela responde, né? O senhor pode beber, respondeu ela, e rapidamente abaixou o pote e segurou enquanto ele bebia. Depois de lhe dar de beber, a moça disse: Vou tirar água também para os seus camelos e darei de beber o quanto quiser. Aqui mostra uma generosidade da parte de Rebeca. Quando a gente se aprofunda nesse texto para entender essa situação, o poço era muito fundo, esse jarro onde ela tirava a água, tipo assim, para um camelo, para dar de beber para um camelo, ela deve ter tirado umas 100 vezes esse pote de água para poder alimentar 10 camelos, alimentar não, dar água para esses camelos beberem. Referente ao tamanho do pote, e fazendo a referência do tamanho do pote que normalmente elas levavam e a quantidade de água que um camelo bebe. E aqui ela foi generosa. Aqui ele só pediu para ele beber e ela já se adiantou e disse, não, mas eu também vou dar para os seus camelos. Então, mostrou uma generosidade. Então, aqui a gente vê que Rebeca era uma moça muito bonita, né? Como a sua sogra Sara, que era linda, era das características. Ela também é uma mulher muito bonita.
E é muito interessante que eu não vou ler, mas mais para frente a gente vai ver que Isaac e Rebeca vivem a mesma situação que Abraão e Sara viveram, referente à cobiça de outros homens por ela, né? Também teve a mesma situação. Então você imagina que ela era muito bonita mesmo. Então, uma mulher muito generosa, e isso já mostra uma característica. Nem se preocupou quem era aquela pessoa, não perguntou quem ele era, simplesmente ela falou, claro, te sirve seus camelos também. E aí ela fala, rapidamente ela despejou a água no bebedouro e correu várias vezes ao poço a fim de tirar a água para os camelos. Enquanto isso, o homem, sem dizer nada, ficou observando a moça para saber se o Senhor Deus havia ou não abençoado a sua viagem. Veja, ele estava observando. Ele não teve aquele impulso, né, de chegar e já, não, é você. Não, ele estava observando. Isso aqui também deixa uma lição para nós. Ele orou, apareceu na frente dele uma mulher. Até então, o texto nos fala que ela era sobrinha de Abraão, mas aqui, né, até esse momento, ele não sabia. Ele só estava observando as atitudes dela. Gente, nós precisamos observar. Às vezes a gente pede para Deus, a gente ora por alguma coisa e na hora que aparece você já, é isso aí, é isso é para minha vida. E na verdade a gente tinha que parar um pouquinho para observar, analisar, ver se realmente estava tudo de acordo, pedir novamente a confirmação, tipo, é isso mesmo, Senhor? Que o Senhor quer para mim? Esse é o caminho que eu tenho que seguir? Vamos continuar aqui, ó. Quando os camelos acabaram de beber, o homem pegou uma argola de ouro que pesava 6 gramas e colocou no nariz dela. E também lhe deu 2 pulseiras de ouro que pesavam mais de 100 gramas. Em seguida perguntou, olha só que legal, né? Ela foi generosa, não sabia, não fez aquilo por interesse nenhum e acabou ganhando presentes. Por isso que a generosidade, eu sempre falo isso, talvez não, eu tenho certeza que muito do que eu estou vivendo hoje, porque eu fiz uma mudança muito radical na minha vida. E ainda vivo a generosidade das pessoas. Em todo momento alguém é generoso comigo e com Cris. Com presentes, com ajuda, coisas que eu nem peço. Tem coisas que eu nem oro a Deus. Eu não oro pedindo. E tem pessoas que se aproximam e nos traz, entendeu? Presentes, nos traz recursos. Que eu falo, Deus, eu nem orei pedindo isso para ti. Mas porque em algum momento da minha vida fui generosa com as pessoas. A generosidade, você precisa ter generosidade no seu coração. Você não pode ser ganancioso. A pior doença, eu falo que é uma doença que você pode ter, é a ganância pelo dinheiro. É a ganância da posse, de ter posse pelas coisas. Seja generoso com o que você tem. Aqui no caso dela, a generosidade dela foi servir, né? Ela foi servir esse homem, ela não estava dando nada de material, financeiro para ele, mas o serviço, porque é uma forma também. Muitas vezes a gente acha que a gente só pode ser generoso com as pessoas dando itens materiais, bens materiais, e aqui foi um servir, mas mesmo assim ela foi recompensada. Aí ele fala para ela, por favor, diga quem é seu pai, será que na casa dele há lugar para os meus homens e para que eu e os meus homens possamos passar a noite? E ela respondeu, eu sou filha de Betuel, filho de Milca e de Naor. Na nossa casa há lugar para dormir, também bastante palha e capim para os seus camelos. Você veja que ela nem falou com o pai dela, ela já foi falando, tem, vamos lá para minha casa que tem sim. Ela não fazia ideia quem era aquele homem que ela estava ajudando. Ela não fazia ideia do que estava destinado para ela a partir daquele momento, daquele encontro. Um homem que ela ia casar, que tinha riquezas imensas, era um homem amável. Quando você vê a história de Isaac e Rebeca, você vê que eles se amavam, tem um romantismo, tem uma sutileza nesse relacionamento deles, sabe? É muito lindo de ver. Muito bem. Então o homem se ajoelhou e adorou a Deus, o Senhor, e disse, bendito seja o Senhor, Deus de Abraão, meu patrão,
pois, foi fiel e bondoso com ele, guiando-me diretamente até a casa dos seus parentes. Aleluia, que lindo isso. Eu vejo essas coisas e me emociono. Me perdoe, gente, me perdoe, porque quando a gente está na vontade de Deus é assim, as coisas vão acontecendo. E você não consegue entender quando você vê. Você fala, meu Deus, isso aconteceu mesmo. Essa situação aconteceu. São portas que se abrem, são pessoas que te aparecem. Deus vai confirmando. Quando você tá caminhando na vontade dele, as coisas vão se confirmando e você vai se surpreendendo, né? Aí veja, no versículo 28, a moça foi correndo para a casa da sua mãe e contou o que havia acontecido. Veja que ela aqui tem um relacionamento ótimo com a família, porque ela saiu correndo para contar tudo que tinha acontecido, né? Rebeca tinha um irmão chamado Labão, o qual viu a argola no nariz e as pulseiras nos seus braços, e a ouviu contar o que o homem tinha dito a ela. Labão saiu correndo e foi buscar o empregado de Abraão, que havia ficado de pé ao lado dos camelos ali perto do poço. Labão disse: Venha comigo, homem abençoado por Deus, o Senhor, porque você está aí fora. Já preparei a casa e também lugar para os seus camelos. É muito interessante que Labão vai fazer parte daqui dessa história, né? Vamos dizer assim, nos próximos capítulos nós vamos ver essa figura de Labão, que aí tem um papel importante na vida de Jacó, que vai ser um dos filhos de Isaac e de Rebeca. Então aqui as escrituras já mostram um pouquinho de quem é Labão, né? Super interesseiro, um homem mega interesseiro. Ele foi atrás porque você viu o quê? Ele primeiro viu lá tudo que Rebeca tinha ganhado e falou assim, deixa eu ir lá ajudar esse homem, mas com puro interesse, né? Então o homem entrou na casa. Labão tirou a carga dos camelos e lhe deu palha e capim. Depois trouxe água para que os empregados de Abraão e seus companheiros lavassem os pés. Quando trouxeram a comida, o homem disse: Eu não vou comer enquanto não disser o que tenho a dizer. Olha só, esse empregado de Abraão, ele estava assim tão determinado na missão dele, porque assim era costume nessa época que você chegaria na casa de alguém, você se lavaria, você cearia e depois você ia tratar dos assuntos que te levou até aquele lugar. Ele falou assim, olha, não vou comer nada enquanto eu não falar o que eu vim fazer aqui. Então ele tinha que entregar essa mensagem o quanto antes, ele não queria festejar, ele queria já entregar a mensagem, né? E aí, fale, disse Labão, eu sou empregado de Abraão, o Senhor Deus abençoou muito o meu patrão e ele ficou rico. O Senhor lhe deu rebanhos, ovelhas, cabra, gado, prata, ouro, escravas, camelos e jumentas. Sara, sua mulher, mesmo depois de velha, deu um filho ao meu patrão, e o filho herdará tudo que o pai tem. O meu patrão me fez jurar que faria com que ele faria o que ele me ordenasse e disse: Não deixe que meu filho case com nenhuma mulher desse país de Canaã, onde estou morando. Vá até o lugar aonde mora minha família, a família do meu pai, dos meus parentes, e escolha uma mulher para ele. Então eu lhe perguntei: O que eu faço se a moça não quiser vir? E aqui, gente, ele vai falando novamente tudo que foi falado, né, no capítulo anterior. Isso é que é legal, a Bíblia vai confirmando o que ele havia falado. Então ele fala que o que ele prometeu para Abraão, e que Abraão disse que o anjo colocaria, que Deus enviaria um anjo e colocaria uma pessoa na frente dele, certo? E aí ele conta que ele orou também e que tudo que Rebeca fez, né? O que ele orou e o que Rebeca fez. Então ali ele teve a confirmação que seria Rebeca. Então ele estava falando ali para a família de Rebeca que, olha, eu vim com essa missão, eu fiz essa oração e tudo que eu orei se confirmou. Exatamente como o Senhor disse a Abraão, que disse que enviaria um anjo para fazer todo esse processo que eu acharia. E aí Labão e Betuel, que é o pai, o irmão e o pai, falam o seguinte: tudo isso vem de Deus, o Senhor, por isso não podemos dizer nada, nem a favor nem contra. Então, depois que ele terminou de falar, o pai e o irmão falam assim: a gente não pode falar nada, tudo isso que você falou, eles confirmam, né, que veio de Deus mesmo. Só que estava na mão de Rebeca tomar essa decisão. Aqui está Rebeca, leve ela com você,
que ela seja a mulher do filho do seu patrão, como o Senhor já disse. Quando o empregado de Abraão ouviu essas palavras, ajoelhou-se, encostou o rosto no chão e adorou a Deus, o Senhor, em agradecimento, né? E em seguida pegou vários objetos de prata, de ouro, vestido e deu a Rebeca. E então deu presentes caros ao irmão e à mãe dela. Então ele e seus companheiros comeram, beberam e passaram a noite ali. No outro dia de manhã, quando se levantaram, o empregado disse: Deixem que eu volte para a casa do meu patrão. Mas o irmão e a mãe de Rebeca disseram: É melhor que ela fique com a gente alguns dias. Talvez uns 10 dias depois pode ir. Mas o empregado foi obstinado. Falou: Não façam que eu fique aqui. O Senhor Deus fez com que a minha viagem desse certo. Deixe que eu volte para a casa do meu patrão. Tipo assim, ó, eu já cumpri a missão. Eu vim até aqui. Eu encontrei a esposa de Isaac, que é Rebeca, e eu preciso voltar. Não tem por que eu ficar aqui mais 10 dias. Então, assim, esse empregado de Abraão era muito determinado. Você veja que era um homem abençoado, né? Que estava com Abraão desde sempre. Quisera que a gente tivesse, né? Pessoas do nosso lado que fossem assim, né, gente? A gente tem que orar até para pedir essas amizades, né? Pessoas que estão ali, ó, firme, que não desvia nem para um lado nem para outro. E aí, eu não vou ler tudo, mas o que acontece? Ele decide que ele vai embora e aí fica na mão de Rebeca se ela vai ou não embora com eles. Ela tem que tomar a decisão. E ela fala, sim, eu vou. Ela toma a decisão de ir, né? Aí, ó. Então, Rebeca e suas empregadas, aqui tá no 61. No versículo 61, ainda de 24, tá? Então, Rebeca e suas empregadas se prepararam, montaram os camelos e seguiram a empregada de Abraão. E assim, eles foram embora. Aí aqui é o grande momento onde ela encontra Isaac. Isaac tinha vindo ao deserto onde ficava o poço daquele que vive e me vê, pois morava no sul de Canaã. Ele havia saído à tardinha para dar um passeio pelo campo quando viu que vinha vindo camelos. Rebeca também olhou e quando viu Isaac, desceu do camelo e perguntou ao empregado: Quem é aquele homem que vem andando pelo campo na nossa direção? Aí o empregado fala, né? É o meu patrão. Ela pegou o véu e cobriu o rosto. Olha, gente, isso aqui era um símbolo de submissão. Ela tinha entendido que ele seria o marido dela, então naquele momento ela cumpre o que a cultura daquela época ditava, né? Então ela se cobriu o seu rosto com o véu como símbolo de respeito por ele, que seria o esposo dela. Aí o empregado contou a Isaac tudo o que havia feito, então Isaac levou Rebeca para a barraca onde Sara, sua mãe, havia morado, e ela se tornou a sua mulher. Isaac amou a Rebeca e assim foi consolado depois da morte da sua mãe. Isaac, com a mãe dele, teve uma relação muito afetuosa, porque pensa o seguinte, Sara foi ter Isaac com quase 90 anos, né? Quase não, era 90 anos, como diz as escrituras. Então, ela já estava bem envelhecida. Imagina o amor que ela tinha, um filho da promessa, né? Que Deus disse que ele seria pai de muitas nações também. E então, ele devia ser muito cuidado, muito, né, mimado por aquela mãe. E aí, Rebeca veio e preencheu essa lacuna. Muito bem. Quando a gente segue aqui o decorrer da história, a gente vai ver um pedacinho da história de Abraão, da morte de Abraão, fala um pouco dos descendentes de Ismael, que foi o filho que Abraão teve com Agar. E aí chegou o momento que Rebeca fica grávida. E Rebeca fica grávida de 2 filhos, ela era estéril também. Só que, olha só aqui, ó, no capítulo 25, do versículo 19, fala o seguinte: Esta é a história de Isaac, filho de Abraão. Isaac tinha 40 anos quando casou com Rebeca. Olha só, aqui fala a idade dele, né? Casou com Rebeca, filha de Betuel, irmão de Labão. Eles eram amoreus e moravam na Macedônia. Rebeca não podia ter filhos, então ela era estéril, né? E por isso Isaac orou ao Senhor em favor dela. O Senhor ouviu a oração dele e Rebeca ficou grávida. E na barriga dela havia gêmeos e eles lutavam. Então, Deus abençoou não só com um, mas com 2 filhos após a oração de Isaac. Então,
Então eles brigavam na barriga dela. Ela pensou: por que está acontecendo uma coisa dessa? Então foi perguntar a Deus, o Senhor, e ele respondeu: no seu ventre há 2 nações. Você dará à luz 2 povos inimigos. Um será mais forte do que o outro, o mais velho será dominado pelo mais moço. Então, olha só. Deus entrega para Rebeca aqui uma profecia, né? Do que iria acontecer. E quando a gente faz o estudo das Escrituras Sagradas, a gente sabe que isso aconteceu. Porque ela deu à luz a 2 filhos, que foi Jacó e Esaú. E essa briga entre esses 2 existem até hoje, nos dias atuais. Os descendentes de Jacó, que são os judeus israelitas, e o de Esaú, que são os árabes e todo aquele pessoal ali da Palestina e tudo mais. Então, são povos que são inimigos até hoje. E aí, chegou o tempo de Rebeca dar à luz, e ela teve 2 meninos. O que nasceu primeiro era vermelho e peludo como um casaco de pele. Por isso lhe deu o nome de Esaú. E o segundo nasceu agarrado ao calcanhar de Esaú, com uma das mãos, e por isso lhe deram o nome de Jacó. Isaac tinha 70 anos quando Rebeca teve os gêmeos. E aí, minha gente, o que acontece? A gente vai, no decorrer dessa história, a gente vai vendo o que aconteceu. Isaac tinha um amor muito profundo por Rebeca, ele amava. Só que quando os gêmeos nasceram, houve aqui um distanciamento. Acabou que Jacó era mais, vamos dizer assim, Rebeca gostava mais de Jacó, tinha mais afeição por Jacó, e Isaac tinha mais afeição por Esaú. E aí você vai vendo que eles foram crescendo, e houve um momento da história que talvez Rebeca, talvez não, com certeza Rebeca, contou essa profecia para Jacó, seu filho. E houve uma situação aonde esses 2 irmãos estavam ali numa situação onde Esaú chegou com muita fome e Jacó estava cozinhando umas lentilhas e ele pediu para o irmão um pouco daquela comida e o irmão falou assim: eu te dou se você me vender sua primogenitura. E o irmão vendeu, trocou o direito dele de ser primogênito por um prato de lentilha. Ali a gente já mostra uma disputa. E o tempo vai se passando, né? O tempo vai se passando, Isaac vai ficando velho. E chega um momento aonde Isaac tem que abençoar um dos seus filhos, porque vamos dizer, era cultural. Os pais davam a benção sempre para os filhos mais velhos, antes de morrer, para ele seguir ali a sua descendência e tudo mais. E aí a gente vê uma mudança da parte de Rebeca, uma manipulação, aonde ela trai a confiança de Isaac. Porque o que aconteceu? Ela ouviu Isaac dando uma ordem a Esaú, esse filho que ele gostava, que ele tinha mais afeição, pedindo para que ele fosse no campo, pegasse uma caça, matasse, fizesse um guisado para ele, que ele gostava tanto. Isaac gostava de comer, né? Fizesse esse guisado para ele, que ele iria dar a bênção. Rebeca ouviu isso e foi falar com seu filho Jacó. E falou assim: olha, seu pai vai dar a bênção para Esaú, mas nós não vamos deixar isso acontecer. Nós vamos criar toda uma situação aqui, onde seu pai vai dar essa bênção para você. Eu vou matar essa caça que ele quer, eu vou fazer o guisado, e você vai até lá, se passando pelo seu irmão para receber essa bênção do seu pai. E aí, gente, Jacó não questionou a mãe, quer dizer, tipo assim, perguntou: mas mãe, como é que meu pai vai me dar essa bênção se o meu irmão, como a gente leu ali, ele é peludo e eu sou liso? Não tem importância, você vai se cobrir com essa pele aqui desse animal que eu vou matar e você vai enganar seu pai. E assim fizeram. E aí o que aconteceu? Quando Isaac
quando Jacó chegou na presença de Isaac, no lugar de Esaú, Isaac perguntou: Nossa, é você mesmo, Esaú? A voz parece de Jacó, mas a pele e o cheiro parece de Esaú, porque a mãe, além de ter colocado a pele aqui nele, né, para imitar o corpo peludo, ainda vestiu as roupas do irmão para que houvesse, né, ficasse o cenário, porque o que acontece? Isaac já estava velho, não enxergava direito nessa época. E ali Isaac acaba abençoando Jacó. Jacó mente com o apoio da mãe e rouba a bênção do irmão. E aí, minha gente, o que vai acontecer? Essa mulher que você vê que tem tantas características de bondade, de beleza, uma mulher que sempre esteve ali ao lado do marido também, uma mulher da promessa, acaba sendo o pivô de uma traição. E com relação a isso, o que aconteceu? Quando o irmão volta da caça para poder fazer o guisado para o pai, né? Faz o guisado e vai levar para o pai fala: mas eu já dei a bênção. Então, Jacó roubou sua bênção. E ali a gente vê uma destruição naquela família, porque o que acontece? Esaú fica muito bravo, muito furioso e decide que vai matar Jacó por causa disso. Ele já tinha roubado a primogenitura no momento de fraqueza dele, que ele estava com fome e o irmão falava: se você me vender sua primogenitura, você pode comer das minhas lentilhas. Então, já tinha feito ali um ato que depois eu acho que de repente Esaú refletindo, falou assim: puxa, como é que meu irmão faz isso, né? E agora roubou a bênção. E aí sabe o que acontece? Jacó tem que sair de casa, vai ter que ir morar numa terra distante, vai ter que ficar afastado da sua mãe. Então a mãe vai ter que conviver com essa amargura de não conviver mais com o filho que ela tanto amava. O filho sai de casa sem nada, sem levar nada, sem nenhum bem, sai à própria sorte. Claro que mais para frente a gente vai ler o restante das outras mulheres, nós vamos ver a história de Jacó, o que aconteceu. Mas veja, e ali a gente vê que a morte de Rebeca foi muito triste, porque ela mentiu para o marido que tanto amava ela, ficou contra o outro filho. Essas histórias nos mostram que a gente pode começar bem, mas às vezes a gente pode terminar mal. A gente quer quer agir no lugar de Deus, porque muito provavelmente o que moveu Rebeca foi essa promessa, né? Essa profecia que Deus entregou para ela, né? Falando que haveria duas nações ali que eles seriam inimigo. Acabou que isso aconteceu. A gente se pergunta, será que foi? Como que será que isso ia acontecer de forma natural se não tivesse havido essa interferência de Rebeca nessa história? Não tem como a gente saber, tá bom? Não tem como a gente saber. Mas ela foi o pivô disso. E aí, Jacó acaba indo para onde, gente? Para casa do tio dele, né? Dos pais de Rebeca. Vai ter um encontro fatídico ali com Labão. Quando chega lá, ele se apaixona por uma das filhas de Labão. Nós vamos ver nos próximos devocionais aqui, nesses próximos encontros. E ele passa um perrengue na vida dele, por conta de uma atitude que ainda mais foi justificada pela mãe, né? Então, essa história deixa esses ensinamentos para nós, que a gente não pode querer agir no lugar de Deus. A gente precisa confiar em Deus, que Ele vai fazer as coisas acontecerem, mas que muitas vezes, quando a gente toma decisões na nossa vida, sem pensar nas consequências, nós precisamos pensar nas consequências. Muitas vezes, a gente pensa só naquele momento que a gente vai fazer para aquela hora e não pensa a consequência que isso vai ter para depois, né? E muitas vezes é uma consequência dura e triste de afastamento, né, ali naquela casa. Aquela casa ficou destruída, vamos dizer assim, porque o filho foi embora, traiu o irmão
E o que adiantou, né? Teoricamente, o que adiantou essa bênção que ele recebeu do pai dele, que é linda a bênção que ele recebeu, claro. E depois a gente sabe desenrolar de tudo isso que aconteceu. Mas a gente vê também que teve muita dor no final e não precisaria ser assim. Então é isso que a gente aprende aqui com Rebeca. Essa mulher que também faz parte da promessa e que teve aí um papel fundamental na história pra gente estar vivendo hoje o que nós estamos vivendo, tá bom? Então é isso, leia, vocês vão ficar fascinados com essa história. Por isso que eu falo, a Bíblia é muito legal, gente, assim, de ler, mesmo que você fale assim, não entendo nada. Tá bom, leia como se fosse um contexto histórico, então, o Antigo Testamento, Gênesis, para você, entendeu? Né, tudo que aconteceu lá no passado, que tá refletindo até hoje aqui na nossa vida. Vai ser maravilhoso, pode ter certeza, tá bom? Então é isso, amanhã ou depois de amanhã, não sei, que eu não coloquei esses vídeos certinho, porque não deu pra colocar nos dias certos. Mas o próximo, vou falar de mais uma personagem, eu sei que você vai gostar também, tá bom? Um beijo grande, fica com Deus.